CBD. Vamos tentar entender de uma vez por todas o que é esse composto aqui. Aqui dentro tem cannabis, tem maconha. O que tem aqui dentro? Você fica louco se você tomar isso. Se você não entende nada sobre CBD, fica comigo que agora você vai entender de onde vem essa bagaça. Antes, espera lá, se você gosta desse tipo de vídeo, para aprender algumas questões do nosso organismo, do nosso comportamento, das nossas moléculas e ter uma experiência de vida um pouco melhor, não deixe de assinar aqui o nosso canal. Se der, compartilhe o nosso vídeo também. Se não der, deixa, fica aí com nós ou comente alguma coisa, mande alguma pergunta. É muito ruim ficar falando aqui sozinho, né? Se faz um vídeo super extenso de alguma coisa interessante, olha lá, 2 comentários, graças a Deus pelo menos tem algum. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aí pra gente poder pelo menos ter aquela sensação de que você tá falando para alguém. Então vamos lá, CBD, você deve ter ouvido muito falar nisso, né? O que é esse tal de CBD que todo mundo fala e tem muita gente que tem preconceito, né? Igual quando a gente começou a tomar proteína, tinha aqueles potes, né, de proteína, whey protein, aí as pessoas mais velhas falam assim, ai, aquilo é bomba, tá tomando bomba, bomba pra cavalo. Então, o que é CBD? Agora todo mundo fala, tá tomando CBD, tá tomando maconha, né? Vai ficar louco. Não, vamos entender o que é isso. Primeiro, vamos entender o que significa nosso sistema canabinoide. Nós temos um sistema independente de planta, independente de maconha, independente de qualquer coisa, nós temos um sistema que chama-se canabinoide. Um sistema ele precisa de receptores, moléculas e enzimas. Essas 3 unidades são necessárias no sistema. Então nós, dentro do nosso corpo, temos um sistema que chama-se endocannabinoide. A gente só descobriu isso recentemente, a partir de 1990. A gente não sabia que ele existia. Mas nós temos um sistema que tem receptores, que são CB1 e CB2. Temos um sistema que tem enzimas. Essas enzimas são anandamida e 2-AG, que são substâncias que a gente produz que vão se ligar nesses receptores. E temos também as enzimas que vão quebrar essas substâncias. Então, como funciona essa bagaça? Você tem ali suas células, a célulazinha tem um receptor, que é como se fosse uma fechadura para receber uma chave. Ela tem um receptor ali. Então, esse receptor fica esperando alguma molécula que possa entrar nessa fechadura como chave fechadura. Então, esse receptor a gente tem 2 tipos, o CB1 e CB2. CB1 está lotado no nosso cérebro, CB2 ele é mais no nosso corpo, principalmente nas áreas de muito sistema imunológico. Então a gente tem esses 2 receptores, CB1 e CB2. E temos 2 moléculas que a gente produz que vão se ligar nesses receptores, ou seja, para essa fechadura nós temos 2 tipos de chaves, um que chama 2-AG e a outra que chama anandamida. São moléculas justamente que fazem parte desse sistema. E para quebrar essas moléculas nós temos algumas enzimas. Eu não vou ficar falando o nome para você não ter que ficar decorando ou atrapalhar o seu vídeo, mas nós temos enzimas que quebram essas moléculas e tiram essas moléculas da nossa fechadura e impedem que elas continuem agindo. Ok, para que a gente tem esse sistema? A gente não sabia que ele existia. E justamente ele chama endocannabinoide porque algumas substâncias de uma certa planta chamada cannabis se ligam nele e abrem essa fechadura. Bom, se essa certa planta tem componentes que abrem essa porta, então vamos chamar essa porta de endocannabinoide, canabinoide interno, seu, canabinoide seu, meu, nosso. Então, você tem aí essa fechadura que pode se ligar com essas substâncias que vêm dessa planta. Então você tem um sistema endocannabinoide. Independente de você fumar, você não fizer nunca nada na tua vida, não tomar nada, você vai ter essas substâncias aí funcionando. E elas servem para quê? Em geral, o sistema endocannabinoide, ele regula o seu estresse. Depois que você estressa, a gente estudou muito já a resposta ao estresse, a gente já estudou muito como o corpo faz para o estresse, produzindo noradrenalina, produzindo glicocorticoide. A gente já entendeu que a resposta ao estresse é como se fosse uma resposta corpórea, uma situação de alarme. Só que depois que você passa por um alarme, por um estresse, por uma luta, por uma fuga, você tem que relaxar. E para você relaxar, para você desligar o alarme, aí vem o seu sistema endocannabinoide. O seu sistema endocannabinoide, quando ele está funcionando a todo vapor, ele fala para você algumas mensagens. Coma, durma, esqueça os traumas que você passou, se proteja, né? Mude o seu sistema imune e relaxe. Então são as mensagens que quando você ativa esse sistema, você recebe. Não à toa, lembra lá do maconheirão na adolescência tomando todinho na sua casa assistindo Chaves ou Chapolin o dia inteiro. Ele fica lá na preguiça, meio sonolento, meio dormindo, sem estresse. E é isso que o sistema endocannabinoide faz para você sem você ter que tomar nada.
né? Você vai produzir essas moléculas justamente porque você estressou. Quando você estressa, seu sistema endocannabinoide está falando baixo. Quando você acaba o estresse e está recuperando, seu sistema endocannabinoide entra em ação e você vai ser obrigado a comer. Vai dar a famosa larica, só que calma, você não tomou nada ainda. A larica é que você produz, então você vai ter fome, você vai querer relaxar, você vai querer dormir, ou você vai esquecer alguns traumas, apagar algumas memórias. Então esse sistema está dentro de você carrega com você, eu, você, ele, todo mundo, e a gente tem justamente ele para que a gente nos proteja de um estresse crônico. E aí, alguns seres humanos que passaram por aqui foram muito curiosos e eles descobriram que algumas plantas poderiam justamente ajudar a gente de diversas maneiras. Os primeiros relatos que nós temos de uso da cannabis são muito antigos. Mais antigos do que até a própria quase agricultura. Ele veio junto com a agricultura. Então, há 12, 11 mil anos, mais ou menos, os nômades, que eles começaram a trilhar o seu espaço, fazer imigração para todo lado, eles foram levando justamente a cannabis, que provavelmente era uma planta mais selvagem, e a gente foi domesticando. Mas o uso, provavelmente, da cannabis, ele é tão antigo quanto a agricultura, para a gente produzir, por exemplo, cordas, a gente usar a fibra da cannabis para fazer alguma coisa, para ser útil para alguma coisa. Às vezes fazer roupa, fazer malha, fazer corda e tal. Aí mais ou menos 8.000 antes de Cristo, a gente começou a utilizar realmente a cannabis, perceber que ela dava um baratinho se você usasse ela de algumas formas. Mas a gente tem alguns relatos interessantes. Por exemplo, o ano de 800 antes de Cristo tem um relato muito interessante que nas montanhas da China, nós temos aí em algumas áreas das montanhas da China, nós temos um homem que foi achado levando 800 gramas de cannabis, 800 gramas de cannabis. E ele foi descoberto por um antropólogo achou esse fóssil desse homem, com essa quantidade gigantesca de cannabis. E uma coisa interessante, essa cannabis tinha alto teor de THC, vocês já vão entender o que é isso. Mas ela tinha alto teor de uma bagaça, que realmente é o que deixa louco. Então, quando esse antropólogo achou esse homem, a gente conseguiu meio que constatar, pelo menos naquele momento, que naquela região dessas montanhas, a gente tinha aí um ser humano que provavelmente usava ou estava passeando e vendendo, né? Ele tinha características europeias e estava nas montanhas da China. Então, provavelmente, o nosso consumo de cannabis veio da região da Ásia Central, a região dos Himalaias. Então, nessa região, a gente começou aí a cultivar, ou a gente teve contato, ou começou a domesticar essa planta. E aí depois temos vários relatos na história, né? Temos inúmeros relatos, por exemplo, no Império Romano. Plínio, o chamado Plínio, o Velho, ele já tem alguns relatos de uso de cannabis para, por exemplo, anti-inflamação. Na medicina ayurvédica, até um pouco mais antiga, também temos relatos de uso de cannabis para anti-inflamação. Depois veio o Galeno, o famoso Galeno, anatomista, que começou a ajudar a gente a descrever o corpo humano. Ele realmente começou a perceber que se ela fosse vaporizada, você tinha ali uma certa alteração de consciência. E a gente começou a se ligar um pouco mais nisso. Depois, quando veio o boom das religiões, a gente continuou vendo o uso de cannabis, mas mais na galera da religião mais do Islã. O Islã não achava a cannabis legal, né? A cannabis era quase uma ameaça para várias religiões, mas também tem descrito em vários tratados, né? Como se fosse aí uma parte de uma história de algumas religiões. Então, o pessoal que fazia a meditação sufi, a galera tinha ali alguns relatos que eles usavam cannabis. Mas a nossa humanidade continuou andando, a gente continuou pesquisando várias plantas, o ser humano sempre muito curioso, e a gente tem até relatos que quando o Napoleão ele foi para o Egito, ele foi tirar o comando dos otomanos daquela região, ele se deparou ali com um produtinho que deixava a galera legal. Naquela área ali estava meio que proibido o álcool, então eles, soldados lá do Napoleão, das tropas napoleônicas, que queriam ficar louco, né, queriam relaxar, eles queriam alguma coisa para esparecer, e aí ofereceram para eles, que tinha bem disponível em todos os cafés, o haxixe. E dizem as má línguas que o Napoleão acabou tendo essa cultura aí do haxixe, trazendo um pouco dessa cultura do haxixe para a parte europeia. Então, existe talvez essa hipótese de que o próprio Napoleão ajudou a trazer uma parte da Europa conhecer a cannabis para uso de estados de consciência alterado. Nessa mesma época,
a rainha de Portugal fugiu com as invasões das tropas napoleônicas, fugiu para o Brasil, e dizem também as más línguas que ela fazia vista grossa nas plantações de maconha que já existiam no Brasil nessa época, porque ela talvez fosse uma usuária. Ninguém sabe se isso é real, mas parece que sim. Mas depois desse período, a gente está falando aí próximo de 1800, depois mais ou menos 1798 a 1800, Napoleão estava nessa fase, e aí depois esse rolo aí da rainha de Portugal, mais ou menos em 1808. Então, a gente percebe aí pontos em que o ser humano teve contato com essa planta, usou a planta para vários objetivos e a gente começou a lapidar os usos, principalmente o uso medicinal, o uso anti-inflamatório, depois o uso para alterar a consciência. Mas foi um cara, um cientista bem interessante, ele já praticava um pouco de ciência, era um médico cientista, chama-se William Shaughnessy. Esse cara ele fez duas grandes coisas muito importantes, né? Ele era bem observador. Uma das coisas que ele fez foi ajudar a gente a desenvolver a terapia endovenosa, a terapia com solução salina. Outra coisa que ele fez, ele foi morar na Índia e passou 2 anos na Índia. Quando ele voltou, ele trouxe um pouquinho de ganja, né, de cannabis, lá da Índia, principalmente pelos hindus, e trouxe para plantar no Royal Garden, que ele trouxe para a Inglaterra para plantar na Inglaterra. E ele era muito amigo de um médico que era médico da Rainha Vitória. Então, ele começou a ensinar esse médico quais eram as propriedades, falar, pô, lá na Índia a galera tá usando isso aqui, muito bom, olha isso. E a rainha da Inglaterra, nessa época, tinha muita TPM. E o médico da rainha falou assim, putz, você deve tratar TPM. Dito e feito, a rainha se apaixonou pela bagaça e ficou louca pela cannabis. E aí a gente começou a ver aí a cannabis se espalhar pela Europa. Isso era mais ou menos 1800 e lá vai quebrada. Então a gente percebe aí uma difusão do conhecimento em relação à cannabis na humanidade. Mas o que é isso? O que significa você usar a cannabis? A planta cannabis, ela tem mais de 500 componentes. Dentre esses 500 componentes, temos mais de 100 canabinoides. Esses canabinoides que são justamente os compostos que podem dar alguma coisa com o seu sistema endocannabinoide. Desses canabinoides, que são mais de 100, nós temos 2 muito conhecidos que você tem que saber. Um chama-se THC, ou delta 9 THC, e outro chama-se CBD, que é o canabidiol. Então esses 2 são os mais famosos e são os mais importantes porque são os mais estudados. Estão vindo muitos outros aí. Em breve você vai ficar sabendo de mais porque cada vez mais a gente está estudando os outros também. Mas agora você precisa saber 2, THC e CBD. O THC é o que fica louco, que te deixa louco, que faz você alterar a consciência. E o CBD, ele não faz nenhuma alteração de consciência, ele não mexe na sua psique. Então nós estamos falando desses 2 canabinoides que estão dentro da cannabis. Uma peculiaridade é que depende de como você planta a cannabis, você tem mais THC ou menos THC. Em geral, o THC ele vem mais nas plantas fêmeas, principalmente na parte da flor das plantas fêmeas. E até para quem quer uma concentração alta de THC, eles separam as plantas fêmeas das machos. A cannabis é uma planta que existe diferenciação de macho-fêmea. Eles separam a planta macho da planta fêmea e a planta fêmea começa a produzir muita flor e muito THC para atrair, talvez, a polinização. Então, essas plantas fêmeas têm alta concentração de THC. As plantas macho não têm tanto THC, mas também temos uma diferença hoje do tipo de planta. Nós temos a famosa marihuana, que é um nome que vem do México, que é justamente a planta que tem muito THC, e nós temos o cânhamo. O cânhamo é aquela que dá a fibra, que você já viu tênis de maconha, que você já viu a proteína de maconha. Então, o cânhamo, por lei nos Estados Unidos, ele não pode ter mais do que 0,3% de THC. Então, por lei, o cânhamo não pode ter mais que 0,3% de THC. Já a marihuana, já a cannabis, né, clássica, que você tem praticamente 2 tipos, cannabis sativa e cannabis índica, ela pode ter mais do que 0,3 de THC. E ela justamente tem mais efeitos, ou tem bastante efeitos psicotrópicos, bastante efeito de alteração de consciência. Então, depende de como você cultiva, você tem plantas com mais ou menos THC. Esse cara que foi pego lá, mais ou menos entre 800 e 700 a.C., nas montanhas da China, ele tinha uma maconha de 800 gramas de maconha de
maconha com muito THC. Por isso que a gente supõe que desde essa época existe um uso para alteração da consciência. Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Você entendeu que a gente foi isolando. O CBD, se eu não me engano, foi isolado entre 1940 e 1960. A gente isolou o CBD, que é um dos canabinoides, que chama-se canabidiol, e um dos mais usados. Então, aí você entendeu o que a planta pode fazer por você. Né? O que a planta pode fazer para você? Ela tem vários compostos, 500 compostos e 100 canabidióis. Aliás, 100 canabinoides. E desses 100 canabinoides, a gente tem o canabidiol, que é o CBD. Então, para você amarrar essa informação, temos mais de 100 substâncias dentro da planta que podem se ligar nesse seu sistema que está aí. Dessas 100, você precisa conhecer duas, THC e CBD. THC deixa louco, CBD tem outras propriedades. Então, a gente não vai aprofundar aqui nos mecanismos de ação, né? Senão vai ficar um vídeo muito denso. O mais importante para você saber é que o CBD tem muitas aplicações na prática. O CBD, então, não deixa louco. E o CBD, né, aí já são peculiaridades muito específicas, ele não se liga nesses receptores. Ele impede que uma enzima quebre os seus próprios endocannabinoides. Então, a enzima que ia quebrar a molécula que sinaliza esses receptores, e o CBD impede que essa enzima funcione. Então, você aumenta seus endocannabinoides. Então, ele tem uma ligação muito fraca nos seus receptores. Ele não se liga na chave fechadura. Já o THC já se liga mais. Então, quando você usa, por exemplo, o THC, você ativa a larica, você ativa a fome, você fica com estados alterados de consciência. Quando você usa o CBD, ele é como se fosse quase um balanço contra o THC. Então ele te dá menos euforia, ele diminui o neurotransmissor que excita seu cérebro, que é o glutamato. Ele modula o GABA, que é o neurotransmissor que vai, brecar um pouco o teu cérebro. E uma das maiores indicações que a gente tem do CBD são para casos de convulsões de difícil tratamento. A gente tem algumas síndromes que você também não precisa decorar, né? É síndrome de Dravet. É uma indicação, inclusive, pelo FDA para tomar o CBD. Então, o CBD ele desacelera teu cérebro. Esses casos que tem muita crise convulsiva, que tipo um curto-circuito no cérebro, a gente pode usar o CBD para diminuir essa ativação cerebral. E esses pacientes são muito beneficiados. Então, sendo assim, essa é a principal indicação formal do CBD. Por quê? Desde esse tempo que a gente começou a usar, aí a gente viu o século XIX, 1800 e pouco, o Shawnee se levando, né, da Índia para a Inglaterra, aí da Inglaterra espalhou, todo mundo ficou sabendo, chegou nos Estados Unidos, lá para meados de 1900 já tinha produto à venda, né? Era tudo legalize. Quando em 1937 os americanos começaram a ficar tensos e taxaram a maconha. Em 1930 eles tiraram a maconha da farmacopeia, em 1937 eles taxaram a maconha, fizeram uma taxa. Tá bom, você pode comprar, mas você vai pagar muita grana em taxa. Então eles começaram a dificultar o uso. E logo na sequência, quando a gente estava em meados da Guerra do Vietnã, o próprio movimento hippie entre 1960 e 1970 fez com que as pessoas que eram a favor da guerra fizessem uma restrição de muitas drogas, e dentre elas, a maconha foi colocada no que a gente chama de Schedule I. Ela foi proibida e não podia nem ser usada para pesquisa. E aí, para azedar tudo, né, a gente não podia mais pesquisar, saiu uma pesquisa durante 15 anos, isso foi em 1987, durante 15 anos um cara ficou estudando lá a cannabis e viu que a cannabis poderia desencadear a esquizofrenia. Bom, o que já estava proibido ficou mais proibido ainda, então você não podia nem usar título médico, você não podia usar para pesquisa e aquela droga ela foi classificada no Schedule I junto, por exemplo, com a heroína, junto com LSD. Então a maconha saiu completamente aí do foco e virou só underground. Você só conseguia realmente com uma droga recreativa e ela foi esquecida para fins medicinais até há mais ou menos alguns anos atrás, que a gente conseguiu liberação em alguns lugares. Nos Estados Unidos, alguns lugares são liberados mesmo para você usar recreativo ou não recreativo. E no Brasil a gente tem liberação agora para usar como prescrição médica o CBD, que é um desses componentes que vai se ligar nesse seu sistema aí que eu te falei. Então, para o FDA, nós temos aprovação para essas crises convulsivas. Nós temos muitas indicações, eu vou falar algumas para a gente finalizar esse vídeo, só para você guardar essas informações na manga, porque já tem muita coisa aqui. Então, uma coisa interessante que a gente pode usar o CBD, crise de ansiedade. Ansiedade de falar em público, você desacelera o cérebro, tira um pouco aquele pé no acelerador, você tira um pouco o glutamato. Então, para crise de ansiedade é muito interessante. Para pessoas que têm dores neuropáticas, dores de espasmo de esclerose
múltipla, também é bem interessante. Para você dormir, o CBD ele melhora o seu sono REM, que é o sono que a gente sonha, tem movimentos oculares, e o THC já não é tão bom para o sono. Ele melhora o quanto rápido você entra no sono, mas ele fragmenta um pouco o teu sono. Então, para o sono, o CBD é bem interessante e tem várias outras indicações. Intestino irritável, até porque ele trabalha, né, na nossa motilidade intestinal, ele reage com a nossa motilidade intestinal, falando para você, relaxe, come e digira direito. Então faz com que seja uma aplicação prática. Temos várias outras aplicações, temos inúmeros trabalhos com aplicações, embora o FDA não aprove, a gente tem vários trabalhos científicos e evidências científicas que sim, o CBD pode ser bom para várias outras aplicações. Então tem aplicações desde dores de cabeça, o THC tem outras indicações do que o CBD. Por quê? Porque o THC você vai tomar e vai ficar louco. Então se você usar para ansiedade, muitas vezes piora a ansiedade. O THC pode piorar a esquizofrenia, o CBD pode diminuir um pouco a esquizofrenia, que pode desacelerar um pouco o seu cérebro. Então cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Alguns puristas falam que a gente tem que consumi-los juntos porque eles têm ações sinérgicas, mas a gente sabe que, por exemplo, se você está tomando o CBD para ansiedade, não adianta você ficar louco. E muitas pessoas têm que usar o THC, por exemplo, em casos de inapetência de câncer. Você está com anorexia por câncer, o THC aumenta a tua fome. Então, é interessante, às vezes, usar o THC para esses casos. Casos de enjoo, de ânsia, de vômito em quimioterapia, o THC pode ajudar. E muitos casos, por exemplo, de um sistema imune muito ativo, o CBD ajuda a gente a modular a nossa resposta imune. Então, em alguns casos, para o sistema imune, e a gente está estudando muito para proliferações, para casos de câncer, mas a gente ainda não tem uma conclusão muito clara disso, mas parece que o CBD e até o THC poderiam ajudar. Então, para você entender agora o que é isso, né? É justamente uma parte de uma planta que foi dominada pelos seres humanos há muito tempo e pode te ajudar a você relaxar sem nenhum efeito na sua mente. Não precisa mais ter medo do CBD. Existem inúmeras indicações off-label e inúmeras indicações que já estão estudadas do CBD. Inúmeras formas de usar, inúmeras maneiras de você estudar a farmacodinâmica. Agora que eu acabei de tomar, eu devo ter um pico plasmático aí no meu sangue entre 1 e 3 horas. Então tá chegando quase na hora de eu dormir. Daqui a pouco eu vou dormir com os anjos e melhorar meu sono REM com o CBD. Se você tinha dúvida sobre o CBD, agora você já sabe de onde vem. Você já sabe como os seres humanos chegaram até esse frasco, da natureza, do pé até esse frasco. Mais pra frente a gente continua nessa história para não ficar muito denso para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar alguma coisa aqui para não parecer que estou falando com a porta. Espero vocês. Até a próxima.